Olá, sou o professor Manuel e vamos fazer hoje um debate. Para você que não entendeu como funciona, aqui eu vou fazer um tema principal. Do tema principal, vou fazer a argumentação inicial, contra-argumentação, réplica, tréplica e a argumentação final. Vai ser só um exemplo do que seria o debate de um argumento, por exemplo, de dois argumentos no máximo, já que é uma mini ideia do que seria um debate e do que seria um argumento talvez válido ou talvez não válido. Então vamos lá, o tema desse vídeo vai ser: China vai superar os Estados Unidos na próxima década. Olá, sou o professor Manuel e vamos a esse exercício sobre o debate. Espero que vocês gostem. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui para debater o tema: China irá ultrapassar os Estados Unidos nas próximas décadas. Primeiro, a argumentação inicial. Vamos começar com um argumento a favor da China. Veja bem, senhores. A China tem trazido ao mundo uma saúde financeira. Lembre-se que foi a China que manteve, apesar do Covid, toda a pujança econômica dela. Ela colocou o mundo novamente nos trilhos. Foi a China continuar exportando ao mundo, a China continuar comprando, que permitiu que vários países não decaíssem mais do que deveriam ter caído na época da Covid. Só isso já prova que a China é uma parte do motor do mundo. Aliás, a China é um dos principais motores do mundo. E se nós levarmos em consideração a decadência americana, a decadência do consumo, a decadência moral, a decadência de costumes, a decadência na parte governamental cada vez mais fraca, enquanto a China está cada vez mais pujante em todos os aspectos, além do econômico, vamos lembrar que a China tem vários atributos que a fazem ser um dos motores do mundo, além da própria diplomacia, que a diplomacia da China está além do que a diplomacia americana poderia pensar em ter. A China já tem seus tentáculos na África, a China já tem acordos com a Rússia, que era uma inimiga histórica, a China já tem acordos no Oriente Médio, inclusive acordos de paz, e esses acordos vão permitir sim que a China, daqui a algumas décadas, ultrapasse os Estados Unidos em todos os aspectos. Não só no aspecto econômico, não só no aspecto político, em todos os aspectos, inclusive o de influência na cultura mundial. Novo parâmetro de influência cultural será a China e não os Estados Unidos. Nós já podemos ver isso, como a China se aproxima dos Estados Unidos lá no PIB, como a China se aproxima dos Estados Unidos na produção bélica, como a China ultrapassa os Estados Unidos em muitas produções. Os Estados Unidos já não produzem mais produtos como antigamente. E isso tudo está aí, declarado e posto para quem quiser ver. Obrigado. Dizer que a China irá ultrapassar os Estados Unidos na próxima década é não perceber a franca recuperação americana diante das dificuldades. Olá, vamos discutir aqui a recuperação americana. A recuperação americana de quê, professor? A recuperação americana dessa decadência. Lembra aquelas ideias que ajudaram a eleger o Trump? Elas não morreram. Fazer a América grande de novo. Os Estados Unidos têm buscado cada vez mais trazer as indústrias de volta, né? Trazer aquela produção, fazer com que os seus aliados comprem deles de novo, que obviamente foram casos que fizeram crescer e ser o maior do mundo. Então ele vendia muito para a Europa, principalmente na época das guerras, ele vendia para a América Latina. Então ele ter esses recursos para fazer o seu material, inclusive uma indústria forte e pujante, poderá sim trazer os Estados Unidos novamente a estabilidade que ele já teve na liderança mundial. E a China pode tentar, ela pode se igualar, mas não vai poder ultrapassar os Estados Unidos, até inclusive pelo limite ditatorial, porque a China é uma ditadura e toda ditadura, uma vez ou outra, vai acabar encontrando problemas, principalmente se outro ditador ou se outro governante disser qualquer coisa. Imagina, a China está lá, ela faz acordos com a Londres e daqui a pouco o primeiro-ministro de Londres faz uma crítica justa à China e eles cessam aquele acordo, mesmo sendo altamente benéfico à China.
Então é isso que eu estou dizendo a vocês aqui. Nos Estados Unidos, essas ideias que elegeram o Trump de fazer os Estados Unidos grande de novo, de trazer as indústrias de volta, de fazer novamente um protecionismo, de ter novamente as fronteiras, de fazer balanças comerciais mais justas ou, né, melhores para os Estados Unidos ou vantajosas para os Estados Unidos, trazer os países de novo para a área de influência americana, tudo isso não morreu e tem encontrado eco na população americana, que cada vez vai votar mais em políticos que falem isso e não só falar, alguns vão acabar fazendo esse tipo de política e trazendo isso para a realidade. Além do mais, o dólar é que é a moeda mundial, não qualquer outro. O dólar feito nos Estados Unidos, que é inclusive o que a Argentina tenta fazer, que é se dolarizar, para sair dessa crise na qual ela se encontra hoje, trazendo uma moeda forte, né, para o lado da economia e aí procurar estabilizar a inflação que lá corrói tudo dentro da Argentina. Não é à toa que os brasileiros vão passar férias na Argentina, pegam R$ 1.000 e vivem como reis lá nas férias. É certo que os Estados Unidos estão ainda na liderança, é certo que eles pretendem recuperar, o que eu duvido, recuperar essas indústrias que já foram perdidas, inclusive porque as indústrias não vão voltar para um lugar onde elas gastam mais. Todo mundo sabe que o sistema capitalista prioriza o lucro, e o lucro quer dizer também que eu tenho que diminuir os custos, e as indústrias não vão voltar para um lugar onde ela tem mais custos. Vale mais para ela produzir um produto na China do que voltar a produzir nos Estados Unidos. Vale mais para ela ir para um país africano do que voltar para os Estados Unidos. E isso sim faz muita diferença mesmo, para que a indústria decida voltar para um lugar ou não, e não simplesmente só a política. Também é certo de que o dólar e não o iene é a moeda mundial, mas lembre que a China já tem feito vários acordos em iene com a Rússia para comprar petróleo, tem feito vários acordos com os países africanos, tem feito vários empréstimos em ienes e que o recebimento é em iene. Então a China já tem também uma forma de expandir o seu capital, de expandir a sua moeda por aí, e nesse fato ela se iguala aos Estados Unidos, que ela pretende produzir mais moeda, controlar a inflação, porque muita gente vai usar essa moeda, então ela pode imprimir, e como vai ter muita gente mais usando, como o campo vai ser mais amplo, como acontece com o dólar, a inflação vai ser menor. Então não só os Estados Unidos, mas a China também está usando esse tipo de estratégia, fora que a China, como eu já disse, tem diversos acordos como o BRIC, que passa a ter um banco e que cada vez mais pretende ser algo maior, indo para um lado mais comercial, e também vai ajudar bastante a economia chinesa, tá? E aí esse controle da China, o BRICS, a China agora é o mais importante, principalmente nessa parte que a Rússia está numa guerra. Então sim, a China vai passar os Estados Unidos, com certeza. Foi um belo argumento, mas eu devo lembrar aos senhores que os países ainda não aceitam o iene, apesar do meu nobre colega aqui ter dito que o iene vai substituir o dólar, ou se ele não disse isso, que estaria perto ou que estaria igual a fazer o controle de inflação que pode ser feito com o dólar. Não, não pode, tá? Está muito longe disso. O dólar ainda é a moeda mais aceita, o dólar ainda é ligado ao petróleo, o dólar ainda é ligado às compras internacionais, o dólar é uma moeda aceita universalmente, inclusive pela própria China e por todos que aceitam o iene, fora que existe um sistema de pagamento e recebimento de confiança universal, de que vários países são signatários, inclusive a China. E olha só o que é isso, apesar da China querer fazer um sistema dela, ela continua usando o mesmo sistema que os Estados Unidos e os outros países usam para recebimentos e pagamentos, esse sistema que foi usado como sanção à Rússia por causa da guerra da Ucrânia. Então a Rússia foi expulsa desse sistema exatamente como a sanção dessa guerra, e é por isso que eles só podem usar rublo, é por isso que eles estão fazendo recebimentos em iene e em outras moedas, porque ficou muito ruim para eles sem fazer parte do pagamento e recebimento de bancos, esses pagamentos e recebimentos que são, como eu já disse, mundiais. Olha só isso, a China daqui a um tempo ela vai crescer, vai continuar crescendo, mas ela já tem vários problemas, como cidades fantasmas,
ela já tem estoques de carros elétricos fantasmas, vários outros estoques de industrializações fantasmas também, e ela comprou muita matéria-prima. Se não houver algo diferente, como uma guerra mundial ou algo do gênero, todo esse material vai ficar encalhado e vai dar prejuízo. Não se esqueça que nós estamos vivendo uma guerra imobiliária na China, né? A bolha imobiliária está prestes a estourar e o governo está tentando fazer de tudo para segurar isso aí. Mas ele não vai conseguir segurar isso por muito tempo, até porque as outras indústrias também estão perdendo aquela capacidade de venda e estão apenas estocando os seus materiais, como eu já disse aqui, dos carros elétricos. Falou que a BYD ia derrotar o Tesla, mas se você pesquisar no Google, o BYD está estocando aquilo ali, está a ponto de jogar aqueles carros elétricos que ele tem fora. Né? Fora o fato de que carro elétrico, se nós formos pesquisar aqui, não resolve um problema do meio ambiente nenhum, pelo contrário, torna ele muito pior. Obrigado. A relação da China com as suas indústrias, obviamente, é altamente interligada. Não podemos negar isso, que na China há um controle central da economia. E talvez por isso haja uma resposta mais rápida do governo, uma resposta mais rápida das indústrias às adversidades, como houve no Covid, onde eles não perderam a produtividade dele, pelo contrário, mantiveram ali perto do que seria o ideal ou o normal, exatamente por ter esse controle central, essa capacidade de uma resposta rápida, de uma ordem rápida que todos poderiam obedecer. Isso sim faz uma diferença na governança, e não só na governança, na tomada de decisão. Há quem considere isso uma desvantagem, mas como eu disse aqui, pode ser uma vantagem, como no caso do Covid-19, na pandemia mundial. Então essa aqui é minha argumentação final, contudo deixando claro que a China sim tem plenas condições e irá ultrapassar os Estados Unidos nas próximas décadas. Bom, logo, né, portanto, os Estados Unidos, caso seja ultrapassado, poderá dar uma resposta à China, poderá trazer de volta países que não vão ficar satisfeitos com essa evolução da China, como por exemplo a Índia. A Índia, parte do BRICS, faz, mas elas têm territórios, ela tem disputas comerciais com a China. A Índia é a próxima rainha, vamos dizer assim, da jogada comercial. A Índia cresce mais do que a China já. A Índia também vai ter mais população, talvez, do que a China. Também está crescendo mais do que a China, enquanto a China teve aquela ideia do filho único, baixou a população bastante. A Índia não só recebe gente, como ela exporta gente. A Índia tem uma ideia de tecnologia também que vai se igualando à China. A Índia também tem uma mão de obra capacitada, não é só o pessoal que fica atendendo o telemarketing, tem o pessoal de programação. A Índia também tem uma tecnologia. A Índia vai ultrapassar a China se a China não mudar a estratégia dela. E se a Índia vai ultrapassar a China, é impensável de que aconteça essa ideia da Índia e a China ficarem simultâneas ali, onde haver uma simbiose em que uma sustente a outra e a outra sustente a uma, já que há essa rivalidade. É muito mais fácil que a Índia se descole um pouco da China, procure fazer uma zona própria de influência, e que essa zona própria de influência da Índia acabe tendo um apoio americano, exatamente porque a Índia é rival da China. Então é possível se pensar isso, que os Estados Unidos acabem apoiando uma Índia a fazer essa zona de influência, a ter essa tecnologia, a ter esse nível econômico que a faz ser rival completamente da China, exatamente para que a China volte seus olhos para a Índia, esqueça Taiwan ou esqueça qualquer outra reivindicação, como ela pretende fazer no mar da China. Então esse aqui é a minha argumentação final. Espero que vocês tenham gostado disso e até a próxima. Vocês viram aqui como basicamente funciona uma estrutura de debate, ou como deveria funcionar uma estrutura de debate. Alguém dá um argumento, outra pessoa solta um contra-argumento, réplica, tréplica, uma argumentação final para terminar. Claro que um debate vão ter várias perguntas, a pergunta vai ditar o tema,
Então vai ter uma pergunta sobre, por exemplo, se o cara acha que a inflação pode ser contida por uma dolarização, como no caso do Milei. Então a resposta vai ser de acordo com isso. Então o cara vai dar a resposta com o argumento dele, um argumento válido de que outros países fizeram isso, como por exemplo o Brasil. O Brasil dolarizou, ele só não usou o dólar, mas ele fez com que a unidade real de valor equivalesse a um dólar. E ele tentava manter aquilo ali. Aliás, ele manteve por um bom tempo uma unidade real de valor igual a um dólar. E isso trouxe os benefícios que nós conhecemos do plano real. Então ele pode colocar isso, ele pode colocar um país que realmente se dolarizou, e a outra pessoa pode colocar que a dolarização é ruim, e dar exemplos de vários países também que o lugar piorou com essa dolarização, e assim vai seguindo e o debate vai sendo feito. Sou o professor Manuel, espero que vocês tenham gostado aqui da minha pequena aula, do pequeno exercício sobre debate. Até a próxima.